Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 17/10/2023, terça-feira. Temos chuva, um pouco de frio aqui em São Paulo, apesar da chuva, 25 graus. E eu espero sempre contribuir com as pessoas físicas nas suas trajetórias na Bolsa de Valores, renda variável. Como é tradicional, falaria em compra agora, racional do YouTube. Eu sempre começo, para quem está chegando no canal, fazendo um estudo que envolve o mini índice. Nós faremos inclusive a rolagem amanhã, vencimento do mini índice. Então vejam aqui. Eu observo sempre nesse link da B3. Nós vamos rolar do V de Vitória 23 para o Z de Zebra. E eu vou colocar esse link, inclusive, aí nos comentários. E eu já explico porque eu acredito que haverá um racional. Porque eu compartilhei esse racional de compra. Então, aqui para você observar os ajustes. Então, nós vamos do V para o Z de Zebra 23 amanhã, logo após a abertura. Ah, professor, eu não posso de jeito nenhum rolar amanhã de manhã, porque eu tenho um compromisso, então faça o seguinte. Rola hoje no finalzinho da sessão, ok? Eduardo Fraga, querido amigo, deixando boa tarde, bons negócios. Então, só para... Então, nós falaríamos em compra no mini índice. E aí, eu penso o seguinte sobre essa situação, se desenha o gráfico. Nós temos um suporte 115.710, 115.685 duplo, marcado no dia 13. O mini índice está levemente abaixo, então aqui eu vou traçar uma linha capaz de conectar esses fundos. Ela não é absolutamente perfeita, mas eu considero admissível. Fazer dessa forma. Correto? Então seria uma linha de retorno. Então, situação número 1. Situação número 2. Eu entendo que essa barra ela é de exaustão. Então, provavelmente vai sair da região de 115.600 até 116 mil pontos durante a gravação. Aqui eu tenho 116.095, 116.100. Então, durante a gravação, eu acredito que se aproxime de 116.100. Então, teria aí 500 pontos para subir enquanto a gente grava, que seria nada mais, nada menos que esse fundo anterior. Posteriormente, deve saltar a 116.260, com potencial 116.400, aproximadamente onde está a média D21 nesse momento. Ok? Uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus queridos alunos que deixam os comentários no YouTube, comente, participe, peça o ativo que você gostaria que nós estudássemos. É uma honra poder atendê-los aí. Desta forma coletiva, todos nós aprendemos juntos. Então o Thiago deixou o like, o Caio, Max, Félix Mendonça, no caso de uma escalada da guerra Israel-Hamas, quais as consequências para o mercado de renda variável? Nesse caso, Caio, traria queda ao mercado, mas justamente isso pode dar liquidez para os compradores. O temor da escalada. Nós sempre teremos drivers negativos e positivos no radar. Então, como é que a gente interpreta e trabalha com eles é o grande segredo para os investidores, para os traders, né? Querido amigo Everson Luiz, boa noite, professor Wagner. Poderia analisar o varejo em geral? Estou comprado em Renner, Quero-Quero, Carrefour, Pets, Casas Bahia. Taxa de juros caindo, o varejo não reage. Desde já agradeço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, querido amigo Everson, Caio, Thiago. Não reage porque as taxas longas ainda não estão em queda. Ok? Essa é a explicação. Então vamos falar sobre o varejo, atendendo o seu pedido. Então vamos lá. Primeiro o Renner.
LREN3. Nos passa aqui a ideia de um ombro, cabeça, ombro invertido, está em processo de inflexão. Esse setor, quando ele começar a subir, ele vai disparar. A gente sabe como é que funciona, sobe 30%, 40% em questão de 10, 15 pregões. Então, um fundo mais alto que o anterior, temos aqui a neckline. LJQQ3. Passa uma impressão parecida, são ações que realmente dependem de um cenário macro favorável, de queda de juros longos. Né, nós compramos, esses ativos têm peso 2 na carteira, nós realocamos os lucros apurados em agosto nelas durante esse processo de queda. Casas Bahia temos também no portfólio. Eu gostaria de ver a reação do ativo em um cenário empolgante de alta, o Ibov, o índice de consumo também, para ver como ela reage. E Carrefour, que o nosso amigo tem, CRFB3. Carrefour já começou um movimento, está em desenvolvimento, portanto, o sinal de fundo ele foi confirmado. Houve um rompimento falso de 8,41 entre os dias 5 e 6 de outubro em Golfo. O rompimento de 9,16, a máxima do dia 29, acelerou esse movimento. E eu diria que Carrefour tem alvo aqui em cima, a R$14 seria o meu objetivo. Inclusive tem gap aqui para puxar preço padrão do farol. Ok? Então, vamos só para completar, vamos falar de Magalu, Miglu 3, fazer um trabalho mais completo, correto? Também ideia do fundo mais alto que o anterior. Gemat 3, essa nós realizamos lucro quase, a gente saiu praticamente na máxima do movimento, perto da máxima. Nosso lucro foi um pouquinho abaixo de 40%, só que ela tinha peso 2 na carteira. Então nós fomos bem nessa operação. E aqui é uma região de compra, né? Tem o gap ainda aberto, mas também uma região de suporte. Muitas vezes o investidor fala, eu compro se tocar o gap. Só que aí não toca, começa a subir, sobe 10, 15% e aí já foi. Então eu entendo como uma situação de compra também, Grupo Mateus e Magalu. E Pecar, né? Pra gente completar, ele falou de supermercado, para fazer Pecar e Açaí. Então, Pecar 3. Essa eu não compraria, o ativo tá... A gente já tem Via, que é uma exposição mais arriscada, então o Carrefour sem Pão de Açúcar nesse momento não. Mas entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não escolheria comprar. E Açaí 3. Açaí sim, tem uma cunha, fundo mais alto que o anterior, provável rompimento de pivô a 12,40 nos próximos dias, ok? Então dessa forma eu atendo o nosso querido amigo. Luiz Gomes, bom dia professor, obrigado pela análise feita alguns dias atrás de empresa setor de urânio. Disponha, querido, se possível, o EC segue mais um setor polêmico, carvão mineral, a RLP3. Setor de carvão é polêmico pelas razões que envolvem o meio ambiente. Esse ativo ligado ao urânio, que o nosso querido amigo pediu. Urânio Energy Corporation. Clara tendência de alta, ativo para bater renda fixa. Claro, as compras ouro são aqui no gap de fuga, no martelo em julho, ou até nessa correção. Mas o viés é totalmente altista. Mas a gente percebe que tem menor volatilidade histórica, então é um movimento mais lento. Só que a tendência de alta é extremamente clara. Estaria comprando uma correção dentro do movimento. Aqui tem um padrão diamante, tem um ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido. Como a tendência de alta, provavelmente continuará escalando. E temos a RLP, setor de carvão mineral, não conhecia esse código. Obrigado por trazer essa novidade. Também tendência de alta.
ativo para bater renda fixa. Não é o... Eu gosto de comprar, por exemplo, nesse tipo de movimento, ou aqui em 21,50. Mas a tendência de alta é clara. É um ativo bom para quem gosta de seguir tendência. Acabou de romper um pivô macro a 23,14 e um menor a 23,25. É um setor que traz muita polêmica pelas razões ambientais. Né? Eu estive na Alemanha e, por exemplo, uma boa parte da galera lá que trabalhou comigo um tempo, eu fiquei estudando, eram torcedores do Schalke 04, que é o time com maior torcida na Alemanha, não é o Bayern de Munique. E era chamado de os mineiros, né? Uma região que tem muitas minas de carvão, ainda na China, só que hoje um número bem menor. E na China também se utiliza muito carvão mineral, os ambientalistas são contra. São questões bem complexas, pessoal. Quando você começa a viajar, quando você começa... Porque muitas vezes a formação das pessoas, elas... Muitas vezes, eu não estou falando que é uma regra absoluta. A base é o que a imprensa traz. Correto? Mas é muito raso. Porque muitas vezes você tem uma opinião com viés naquele veículo de comunicação. Então é interessante, né, que a mesma teoria que eu tenho para a Bolsa. Você segue 3, 4 pessoas, forma a sua opinião. Essa é a média do pessoal que opera. Em relação a questões polêmicas, assim, você tem que ler um pouco mais, tem que procurar diferentes fontes com ou sem viés, daí você vai formar a sua opinião, né? Porque o óbvio é, não pode usar o carvão mineral porque polui o meio ambiente e tal, correto. Só que a maior parte dos países não está disposta, né? Muitas vezes quem defende a não utilização é quem mais usa. Né? Aí você vai gerar desemprego, qual energia, qual fonte de energia que substituirá, como é que ficam essas pessoas empregadas no setor. Então existe o mundo ideal e existe o mundo real. Né? Mas claro que substituir gradualmente seria um caminho bastante razoável. Ok? Então, nosso querido amigo Eduardo deixa um boa tarde, bons negócios. Obrigado a todos vocês que participaram e enobrecem dessa forma os nossos trabalhos aqui na Top Traders. Muito bem. Nós temos o milho, migramos na sexta-feira. Eu recebi alguns e-mails perguntando sobre o milho, por que eu estou estudando o F24, porque a gente migrou. Eu vejo claramente agora uma tendência de alta, o primeiro objetivo 67, o segundo objetivo 70 com 60, mas eu acho que vai bem além disso. O milho, quando ele engata uma tendência, opera com bom volume, ele deve buscar talvez R$80 ao longo do tempo. O DI1F25 ele opera com algum grau de estresse na esteira do exterior, então um movimento natural. Eu de verdade tenho uma simetria em V, mas eu não acredito que ela prospere e traga o preço a 11,225. Mais provável que fique um movimento lateral ao redor das médias, é o meu pensamento. E sobre o mini dólar, ele chegou a romper aqui o pivô a 5,043,500 e voltou. Mas eu acho que ele vai bater nessa tecla e ele vai testar o topo anterior, a 5,014. É o meu pensamento com base no movimento forte anterior. E aí, pessoal, uma questão, né? Eu tenho conversado com muita gente aí que já opera em bolsa, está na bolsa há um tempo. O pessoal falou comigo o seguinte: poxa, Wagner, se a gente pegar as últimas semanas, até últimos meses, o mercado tem um preço médio em torno de 117.500 pontos, né? Ele não sai do lugar, ele vai e volta e não sai do lugar. Então eu estou saindo da bolsa. Cara, eu acho que é um direito absolutamente legítimo, né, da pessoa ela sair do mercado, ela vai fazer uma outra coisa. Eu acho absolutamente normal, né? Porque muitas vezes o investidor ele perde a paciência, ele está exposto, ele fala, olha, eu não quero investir, eu estou até com lucro, tal, mas eu acho que se eu colocar dinheiro na minha indústria, no meu comércio, se eu abrir, sei lá, mais uma franquia dessa marca que eu trabalho, ou se eu comprar um carro novo para me divertir, é a ideia de cada um. O meu pensamento eu entendo que nesse momento faz sentido estar na bolsa.
porque supera outros investimentos que eu teria em vista. Mas é bom diversificar, não aquela história boba de não colocar todos os ovos na mesma cesta, isso daí é muito teórico, né? Como é que você faz isso na prática? Mas estar na bolsa hoje, nesse último trimestre do ano, na minha visão, faz sentido, né? Então é o meu pensamento. O mini dólar tem um provável oco, com a neckline nas mínimas recentes, e o mini índice está no mesmo ponto que a gente começou a gravação, mas tentando montar fundo aqui nessa região onde ele o fez anteriormente. Então continuo achando que ele vai se aproximar do 116 e 100, 115 e 900 até o fim da gravação. Ok? Pessoal, tudo é uma questão de decisão. Eu tenho conhecidos, amigos, colegas, parentes, parente um ou outro, é mais conhecido e colega mesmo, sócio, que acha o seguinte: o bom do mercado imobiliário é sala comercial, porque não dá problema nenhum, se o inquilino tem alguma questão ele resolve com condomínio, e geralmente é uma empresa, é um profissional liberal, paga em dia e é o paraíso na terra. Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, com casas, esses terrenos que tem 4, 5 casas, ou 2 casas, uma casa só, porque dá manutenção, tal. Isso é válido nesse momento? É, por quê? A demanda por salas comerciais está muito grande. Por que está muito grande? É papo para uma outra ocasião, mas está. Então é muito legal, porque você coloca para reformar, já aluga na reforma. Só que quando não é a época favorável, você paga condomínio, IPTU, tem a taxa mínima de água, de luz, rateio, sem estar alugada. Ok? Então isso daí no final do ano, e eu conheço lugares aqui perto que agora tem fila de espera, que há 2, 3 anos atrás o pessoal estava com sala lá há 3 anos para alugar. E estava parada pagando esses custos. A casa, ela dá mais manutenção, só que a margem de lucro em relação ao que você investe é muito, mas muito maior. Muito maior. E quando você tem, por exemplo, uma época que o mercado não está favorável, qual que é o teu custo? IPTU. Então tudo depende. Aquilo que eu falo do timing. O timing, ele faz totalmente a diferença. Ok? O momento de cada negócio, de cada setor. Sobre o Ibov, nós temos no semanal, mais claro que a água, na minha visão, uma simetria em V, que fala em 119.780 ou 119.615 para os próximos dias, pregão de sexta-feira ou segunda de semana que vem, um canal de baixa, um alargamento. Quando nós trazemos os estudos para o diário, um mastro bandeira. Está pressionando nesse momento a região das médias. O Ibovespa em dólares também tem um mastro bandeira, amplo espaço para subir, até 24.663 aqui em cima. E aí chegamos no BOVA11. Então assim, o mercado ele testa um pouco a paciência dos investidores, testa, porque ele vai para um lado, vai para o outro, não vai para lado nenhum. O que nós fizemos durante essas movimentações? Nós agimos, pessoal, nós primeiro realizamos lucro de 750 pontos no mini dólar e no começo de agosto nós realizamos lucro em diversos ativos no Brasil e Estados Unidos. Lá fora, Monster, McDonald's, Deere & Company, lucros muito fortes. Aqui no Brasil, Gemate, peso 2, Irani quase 100%, Vivara, Pactual em torno de 40%, Semig, nós vendemos, por exemplo, Cury com 113, Pomo com 125 de lucro, Cury com, acho que foram 106%. Aí o que a gente fez? Pegamos esse lucro do mini dólar das ações e alocamos em alguns ativos com peso 2, incrementando para melhorar preço médio. Então é isso, o trader tem que agir e ele vai caminhando conforme o mercado abre as oportunidades. Então BOVA11 testando as médias, viés de alta. Nós temos aqui Small 11. Não é exatamente perfeito, mas é um ombro cabeção bem invertido e um pivô. Informação, aqui a cabeça do pivô.
Daí nós chegamos nos astros. O primeiro, queridos, é o índice de consumo. Então passa também a ideia de um ombro, cabeça, ombro invertido e de um pivô. Aqui eu só vou ajustar o padrão da alavanca, a reta que conecta aos fundos, e é possível que a gente trace aqui uma linha de retorno conectando esses dois últimos pontos que geraram repiques. Então, isso reforça a ideia de alta, porque nós estamos diante de uma simetria. O índice de energia na tela. Então, vamos traçar aqui o ombro, cabeça, ombro invertido e o pivô. Aqui eu tenho uma linha que possivelmente vai conectar dois fundos, um mais alto que o anterior, reforça a ideia do pivô. E nós temos o IFNC, que é o índice setor financeiro, recuando para provavelmente romper essas máximas e acionar um pivô. Então seria mais ou menos assim. Nós temos aqui um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. Ok? Índice de materiais. Um recuo provavelmente também para formar pivô. Então aqui eu tenho um fundo, um topo e um fundo mais alto que o anterior. E o índice do setor imobiliário. Fundo, topo, fundo e ombro, cabeça, ombro invertido. Então são figuras com viés altista. Deixa eu tomar um pouquinho do meu energético. Hoje eu estou tomando TNT Energy Juice Mango Summer. Muito bem. B3, índice setor imobiliário. Então, feito B3, SA3, ativos fixos, não é uma ação que me agrada predominantemente, mas nesse nível de preço eu não compraria. De verdade, eu não pegaria o meu dinheiro hoje e colocaria em B3 SA3. Só que acontece o seguinte, pessoal, muita gente está acostumada a operar determinados ativos, então ela espera naquele ativo especificamente uma oportunidade. Então, assim, é uma oportunidade, é muito mais provável que você ganhe dinheiro comprando B3 SA3 nesse nível do que trabalhando na venda. Short para ganhar com a desvalorização. É o meu pensamento. Ok? BBS3 deve ser uma das grandes estrelas dessa puxada de final de ano. Rompeu uma congestão, as médias abriram. Então, para o alto e avante. Bradesco, essa queda de hoje não altera em nada. Nossa ideia também de escalada, está testando as médias como suportes. E BPAC, uma das ações que nós realizamos lucro perto da máxima em agosto, eu não entraria, salvo para bater renda fixa. Hoje, pela volatilidade histórica de BPAC, ela briga aí com as ações de farmácia, de energia, para quem tem um viés mais conservador de médio prazo. Não é nosso foco no momento, e sim pegar movimentos explosivos. Eu acho mais provável que a gente consiga com o Bradesco. Temos Itaúsa, mais uma situação de compra para bater renda fixa, mas não para pegar explosão. Essa é a minha leitura. Por exemplo, um movimento um pouco mais forte, porém com risco maior, ele é mais provável que seja capturado com Itube, por exemplo. Mas a nossa preferência é Bradesco, tanto que Bradesco faz parte da nossa carteira. A Petrobras está subindo não devido ao petróleo, mas sim aos dados divulgados ontem. Para quem não viu, assistam os blocos do Clique, que eu fiz à noite, por volta de 10h30, 11 horas. Os dados vieram muito positivos, ela está subindo por essa razão, marcando máxima histórica sucessivamente. Então a explicação está lá nos blocos do programa Clique no Telegram. Quem não entrou, tem na home aqui do YouTube ou na descrição dos vídeos ou na bio do Instagram, como é que você entra no nosso Telegram. Sambi tem esse DNA negativo, por aquela razão do STF, ela subiu na esteira de várias recomendações, mas ela cai mais forte que os seus pares, não é uma opção
interessante para mim no momento. E Vale, nós teremos os dados de produção e vendas hoje, e eu acredito que seja um driver para jogar esse ativo lá para o alto, R$ 74,00 ao longo das próximas semanas. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. Provavelmente formará um topo mais baixo que o anterior e vai pressionar essa LTA que a gente tem aqui riscada. E temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, também com a ideia do ombro, cabeça-ombro invertido, e do pivô, está nesse momento testando uma LTA capaz de conectar os últimos toques, pelo menos, dos candles, que estão elevando os preços, e o ponto alto seria o rompimento de 97470, onde acionaria, confirmaria um pivô. Bolsas na Europa, índice DAX, eu risquei aqui o ombro, cabeça-ombro invertido. A mínima de ontem está preservada, precisa começar um movimento para alcançar 15.575,28 e romper esse patamar, o que projetaria um salto a 116 mil pontos. E nós temos a Bolsa de Paris, também com a ideia do ombro, cabeça-ombro invertido e do pivô. Reino Unido, eu brinco que a bolsa diferentinha sobe como se não houvesse um amanhã, uma leve correção, o candle do dia 13 negado, então o rompimento de 768,791 é o mais provável, e aí cumprirá uma simetria em V. O EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York, ombro, cabeça-ombro invertido. Essa queda de hoje não muda em nada a ideia de busca por 32,70 nas próximas semanas. Então temos aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, e a neckline eu considero o ponto mais alto, portanto 30,95 nesse momento. Aqui eu chego no VIX, que é o índice do medo Volatility Index. Uma briga em torno da média, eu acho que assim, a venda boa foi aqui em cima, a 20 para zerar nesse topo anterior, 15,69. Agora, acho que, se eu tivesse que fazer alguma coisa eu venderia, mas não está tão interessante, que ela opera enrolada aqui ao redor das médias, é a minha visão. O Dow Jones, essa queda de hoje não muda em nada a ideia de busca por algo bem acima do patamar atual, 35 mil pontos. O ombro, cabeça-ombro invertido, a neckline está sendo rompida de todo modo. Creio que essa queda seja reduzida ao longo do dia. O S&P também operando ao redor das médias, tem um pivô de alta em formação. E mesmo o índice Nasdaq está caindo um pouco mais, ele não tem nenhum sinal de mudança, de trajetória, de arrefecimento do processo de alta, nada disso. Mantém o viés altista, a ideia de alta. E o único ponto assim de alguma preocupação, além do Volatility Index do VIX, que está subindo forte, são os títulos de 10 anos. Será que nós teremos o rompimento dessas máximas ou um topo mais baixo que o anterior? E mais uma vez a sinalização do topo duplo. Eu acho que a sinalização do topo duplo seria o cenário mais provável, e nós teríamos o eixo nessa região, mínima do dia 12 de outubro. É o meu pensamento. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva. Eu acredito que não, tá tudo certinho. Tá tudo certo. Então, petróleo negociado na NYMEX em Nova York. Operando ao redor das médias, está tudo certo. Não é nenhum valor exagerado que traga preocupações com inflação, nem também muito baixo para, digamos assim, trazer viés baixista para as empresas atreladas ao petróleo. É um dos poucos setores que a gente não tem nos portfólios. Se eu tivesse que fazer alguma coisa agora, eu compraria petróleo, mas eu não duvido que ele oscile mais um tempo ao redor das médias, está tudo certo. E o minério,
Lá embaixo nós comentávamos que ele viria essa semana a 118,90 e deve fazê-lo. Está rompendo uma LTB importante, deve impactar positivamente as ações ligadas a metais no Brasil, Semin, Vale, Gerdau, Goal, Usiminas, CSN. Chegamos na Bolsa do Japão, da China, aliás, tem um sinal de fundo agora que é o Arami, mulher grávida em japonês e o índice Nikkei fechou acima das médias. Eu vou agora, pessoal, com base aqui no Bom Dia Mercado, nós tivemos os balanços americanos. Bank of America, deixa eu só conferir aqui. Bank of America e Goldman Sachs. Então vamos estudar esses balanços. É BAC, né? A gente sempre vê escrito BOFA, mas é BAC o código. Então, uma situação, na minha visão, clara de acumulação para uma alta expressiva. Bank of America e Goldman Sachs, que é GS. Idem. Então, os bancos americanos devem capitanear uma alta lá fora, impactando os ativos ligados ao mercado financeiro aqui no Brasil. O padrão da alavanca, nós temos aqui um triângulo ascendente, que é quando eu tenho os topos mais ou menos alinhados e os fundos apontando para o alto. Então, uma ótima oportunidade. E o mini índice ele fez um movimento que nós falamos mais cedo, saindo de 115,600. Ele chegou a tocar agora 115,960. Então, o primeiro movimento nós acertamos. Qual o próximo passo? Buscar 116,095, romper e posteriormente 116,260. E aí ele vai testar a média de 21 e aí vai ser o divisor de águas entre a compra e a venda para o pregão. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.